Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tem me aprendido muito. Olá, gente amiga, professores de Curitiba. Quero primeiro mandar um abraço para minha filha Priscila Costa e gostaria de fazer uma homenagem a vocês que estão enclausurados em casa, como eu, mas eu já estou numa quarentena já há muitos anos. E resolvi tocar uma música para ocupar um pouco de seus tempos. O que vocês acham? Então vou dedicar uma música para vocês, beleza? I can see by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. There's a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand out alone through the shadows and the color of my heart blue, for the tears, red for the stars, and the stars in the sky will be nothing to you. There's a mirror. Bom dia! Hoje são 27 de março de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a PUC, em Campinas, no estado de São Paulo. PUC, Pontifícia Universidade Católica. Veja a questão aí. Temos assim: a frase em que a colocação pronominal está adequada à norma culta é ... E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que não traga erro de língua portuguesa, e aí em relação à colocação do pronome oblíquo diante do verbo. Então você vai procurar a única opção, a única, em que não há erro de língua portuguesa. Procure-a, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa que não traga erros de língua portuguesa em relação à colocação do pronome. Vejamos a opção A. Guardarei-lhe o lugar até que ele chegue. Está correto isso aí? Não, não está correto. Veja que a oração começa com o verbo no futuro do presente. Eu guardarei, tu guardarás, ele guardará, ela guardará. Então, guardarei, a oração começa com o verbo no futuro do presente. Quando a oração começa com o verbo no futuro do presente, ou o verbo no futuro do presente está no meio de uma oração qualquer, depois dele, do verbo no futuro do presente, ou no futuro do pretérito, depois dele você não pode colocar jamais pronome oblíquo átono. É o caso aí. Guardarei, o verbo no futuro do presente. Então você não pode colocar esse li, LHE, depois dele. Tem que ser no meio dele, começando a oração, tem que ser no meio do verbo, esse pronome li. Então o correto seria guardar-lhe-ei o lugar até que ele chegue, entendeu? Então, quando o verbo começa no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você não pode colocar pronome oblíquo átono depois deles. O pronome fica no meio do verbo. Guardar-lhe-ei o lugar até que ele chegue. Seria o correto aí. Então, a opção A traz erro de língua portuguesa. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Tentei o avisar do perigo, mas ele nem considerou-me as palavras. Dois erros aí. Tentei o avisar do perigo. Tentei o avisar do perigo. Olha o erro aí. O correto seria tentei avisá-lo do perigo. Esse o aí, antes de avisar, é um pronome oblíquo átono. Colocando depois do verbo avisar, o R cai e aparece um L ao lado do pronome oblíquo átono U. Então, o correto aí na opção B de bola. Tentei avisá-lo do perigo, mas ele nem me considerou as palavras. Esse me aí, depois de considerou, também tem que ficar ao lado de nem. Palavra aí negativa, nem. Atrai o pronome oblíquo para perto de si. Então, esse me aí, depois de considerou, tem que ficar entre nem e o verbo considerou. O correto aí seria, na opção B de bola, tentei avisá-lo do perigo, mas ele nem me considerou as palavras. Opção B está com erro, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Me empresta o seu lápis? Me empresta o seu lápis? Veja aí, o erro aí é que você não pode começar uma oração, uma frase, usando o pronome oblíquo átono, qualquer um. E no caso aí, o me. Você começou a oração aí com um pronome oblíquo átono, não pode. Veja, me empresta o seu lápis? Você não pode começar uma oração com pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono vem depois aí, o certo depois do verbo. O correto seria, na opção C, empresta-me o seu lápis? Empresta-me o seu lápis? Seria o correto. Opção C traz erro, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Seu livro está aqui. Eu não coloquei-o na estante porque não sei seu lugar. Seu livro está aqui. Eu não coloquei-o na estante porque não sei seu lugar. O erro aí é o pronome oblíquo átono U, depois do verbo aí coloquei. Veja, eu não coloquei-o, aí está o erro de língua portuguesa na colocação do pronome. Por quê? Isso aí está errado, hein? Porque a palavra não é uma palavra negativa. Eu não coloquei-o. Não é uma palavra negativa. Palavras negativas
atraem para perto de si os pronomes oblíquos átonos. Então aí o correto seria: eu não o coloquei na estante porque não sei seu lugar. Entendeu? Então aí a opção D traz o erro. O pronome oblíquo o, depois de coloquei, deve ficar depois da palavra não. Não o coloquei, porque a palavra não é negativa, atrai o pronome. A opção D está também errada. Vejamos a opção E, só pode ser a única correta aí. A opção E: eu lhe recomendaria esse livro se você gostasse de contos fantásticos. Há algum erro aí de língua portuguesa? Não. Tudo correto aí. Eu lhe recomendaria esse livro se você gostasse de contos fantásticos. Não há erro algum aí de língua portuguesa. O pronome oblíquo átono lhe aí está empregado corretamente. Então a opção é tudo correto. É a opção que a questão quer. Opção é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.